Graça e paz, amados, tudo bem? Tenho uma meditação para o dia de hoje. Presta atenção nestes versículos. Está aqui no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 27, amém? E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Amado, isso daqui que nós lemos diz respeito a um relato que alguns homens fizeram falando sobre a terra que Deus havia prometido ao povo hebreu quando eles saíram do Egito. Nós sabemos que o povo ele ficou escravo no Egito por muitos anos. E Moisés, enviado por Deus, foi até o Egito e libertou, usado por Deus, logicamente, ele libertou o povo e conduziu o povo no querer de Deus, na vontade de Deus, para uma terra que emanava leite e mel, que era a promessa do Senhor. E esse povo, ele percorre o deserto e ao chegar próximo dessa terra onde eles deveriam habitar, Deus pediu para que Moisés colocasse 12 homens, ou seja, um de cada tribo, entrasse nessa terra como espião para ver essa terra como ela era, quem habitava lá, qual era o seu povo, e assim eles fizeram. Quando eles retornam dessa missão, o que acontece? 2 desses espias, que foi Calebe e Josué, eles deram um relatório positivo sobre a terra. Eles falaram da terra, falaram como era a terra, porém, eles se animaram a ir vencer e conquistar a terra, porque afinal a terra realmente emanava leite e mel, era uma terra boa e era a promessa do Senhor. Então, eles estavam animados para conquistar a terra. Porém, os outros 10 espias que estavam junto chegaram com um relato de que nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos condições de enfrentar esse povo, porque eles são gigantes. Eles têm preparo, eles têm armas, eles têm condições que nós não temos. Eles vão nos massacrar. Eles vão nos destruir. Então,
nós não temos essa condição. Eles trouxeram essa palavra para o povo. E mais, e aí eles dizem aqui no versículo 33 que também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, ele estava dizendo aqui que quando ele se comparou com aqueles gigantes, com aquele povo, eles se viram como gafanhotos, de tão pequenos que eram. E também ele diz que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos. Agora, essa conclusão de dizer que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos, isso era uma visão, uma coisa da cabeça deles. Porque em nenhum momento eles se apresentaram para aqueles homens ou eles pegaram alguma informação daquele povo que pudessem fazer eles entenderem dessa forma, de que a visão do povo de lá da terra também era de que eles eram como gafanhotos. Então você vê como isso é a visão que essas pessoas tiveram da situação. Eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, eles são mais poderosos do que nós, então nós não temos como conseguir vencer essa batalha. Mas você vê como é engraçado, esse mesmo povo, eles viram que quando eles saíram do Egito, lá no Egito eles passaram lá 10 pragas. E nessas 10 pragas, em nenhum momento o povo de Deus foi atingido. Quem foi atingido por essas pragas, que nós já conhecemos a palavra, foi o povo do Egito. Mas eles não foram atingidos. Deus os livrou de todas essas pragas. E não foi uma nem duas pragas, não. Foram as 10 pragas. Porque aquele povo, o Senhor fez isso, porque o Senhor queria que aquele povo visse o poder de Deus, visse o quanto o Senhor era com eles, o quanto o Senhor estava guardando por eles. Né? Então, eles passaram por essas situações lá das 10 pragas, que em todas eles foram guardados por Deus, e depois, quando eles chegam no mar vermelho, o Senhor abre o mar vermelho para que eles passassem a seco, e o povo do Egito, inclusive o faraó, entrou no mar e foram encobertos e morreram afogados. Quer dizer, olha a maravilha que o Senhor já tinha feito na vida deles. Olha tudo que o Senhor já tinha feito e que eles presenciaram. Então era para eles entender que o Senhor não ia deixar de forma nenhuma que eles tomassem aquela terra com as suas próprias forças. Porque tudo isso que aconteceu no Egito não foi com as forças deles, não foi no braço deles, eles não tiveram que levantar nenhum dedo. Quem fez foi o Senhor. Porque o Senhor conhece a nós, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe daquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos. E as promessas do Senhor, elas não estão apoiadas nas nossas condições humanas, elas estão apoiadas nas condições de Deus. Deus é poderoso para cumprir, Deus é poderoso para fazer e Deus é fiel. Então, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Se ele diz que eu vou conquistar, eu vou conquistar. Nós temos que manter esse posicionamento. Mas o que acontece é que muitas vezes, diante da circunstância, diante das dificuldades, a gente olha para as situações e fala assim, não, eu não posso. Não, então acho que não foi bem isso que Deus disse, eu acho que isso não é para mim, porque eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não sei como fazer.
Mas o Senhor sabe, amado, quando Ele promete, Ele não está contando com a tua força, Ele está contando com a força dEle. Ele faz, Ele opera. Então é com esses olhos que nós devemos olhar para as promessas do Senhor. Talvez eu, no meu recurso como pessoa, como mulher, como homem, eu não tenho essa condição de alcançar a promessa do Senhor, mas se Ele prometeu, eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei qual é a estratégia que Ele vai usar, eu não sei qual é a orientação, mas eu vou buscar a orientação do Senhor e Ele vai me mostrar, mas eu sei que Ele vai cumprir. É esse posicionamento que nós temos que ter. E aqui, amados, isso que esses homens falaram a respeito dessa terra, esses 10 espias falaram a respeito da terra, levou o povo a se entristecer, levou o povo a murmurar, levou o povo a pensar, e realmente eles relatam aqui, que era melhor que eles tivessem morrido no Egito, ou se não que eles morressem no deserto mesmo. Era melhor, é melhor isso. Não, deixa a gente aqui, a gente morrer aqui no deserto mesmo. Porque eles temeram, eles falaram, não vamos enfrentar. Então é melhor que a gente morra aqui no deserto. Essas palavras foram as que eles usaram. E realmente foi o que aconteceu. Porque neste momento, quando Moisés clamou ao Senhor da situação que estava ocorrendo, dessa revolta do povo, de ter que enfrentar essa cidade, o Senhor falou para Moisés, falou assim, então, por causa disso, por causa dessa murmuração e por causa do que está acontecendo, então todos os hebreus, todo do povo hebreu, que tem mais de 20 anos, não entrarão na terra prometida, irão morrer no deserto. Então, ou seja, a coisa aconteceu conforme eles falaram. Uma geração inteira deixou de usufruir da promessa do Senhor, deixou de entrar na terra prometida, porque assim eles declararam com a sua própria boca. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca. Nós temos que tomar cuidado no momento do medo, no momento da aflição, no momento do nervoso, no momento que a gente perde o controle, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos declarando com a nossa boca. Com a nossa boca, nós declaramos bênção e maldição. E essas pessoas declararam essa maldição nas suas próprias vidas. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente diz. É necessário que a gente mantenha os nossos olhos fixos no Senhor. É necessário que a gente esteja ocupando a nossa boca com coisas boas, com bênção. Ainda que lá dentro do nosso coração a gente tema, ainda que lá dentro do nosso coração a gente às vezes fica preocupado, às vezes mas nós temos que falar, nós temos que declarar que o Senhor é nas nossas vidas e que as nossas lutas, quem luta é o Senhor. Nós não temos que entender, nós não temos que saber como o Senhor vai fazer, mas a gente tem que confiar e crer que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Amém? Então, amados, este povo que viveu grandes maravilhas com o Senhor, eles não mantiveram essa visão, porque todas as experiências que nós temos com o Senhor são para que nesse momento da aflição nós possamos lembrar e trazer na nossa memória aquilo que nos dá esperança. As experiências que nós passamos com o Senhor é um tesouro para nossas vidas, é um tesouro que a gente precisa usar quando trazer na nossa memória, né? Quando no momento da dificuldade. Olha como Davi
já agiu de uma forma totalmente diferente quando ele se deparou diante do gigante. Ele se deparou diante do gigante, ele sabia muito bem como é que era a sua situação. Ele sabia muito bem que ele era um menino sem preparo de exército, de luta, de guerra. Ele era um menino, não tinha porte para enfrentar aquele gigante, ele não tinha recursos para enfrentar aquele gigante, ele não tinha nada disso. Mas ele declarou para aquele gigante que ele viria com ele, com todas aquelas armas, com todo aquele preparo, mas que ele iria enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos que entender que quem luta por nós é o Senhor, que na frente das nossas batalhas está o Senhor. Se nós estivermos ligados em Deus e as palavras dele estiverem em nós, tudo o que nós pedirmos, amados, dentro da vontade do Senhor, será feito. E a vontade do Senhor era que aquele povo conquistasse aquela terra. Então não se deixe intimidar pelas dificuldades, não se deixe se intimidar se a circunstância é muito grande, se a coisa é muito difícil, não se deixe intimidar. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor nos garante isso. Nós somos filhos de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, reconheceram o seu sacrifício naquela cruz, reconheceram que são um povo de Deus. A esses, o Senhor está cuidando, o Senhor está indo na frente de nossas batalhas. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, toma posse disso, medita nessa palavra, amados. Ora ao Senhor, para que você esteja firme nele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus, amado. Amém.